E no Cruzeiro poderia ser um desafio legal, né. O Jardim tá tendo o Leonardo Jardim tá tendo muita dificuldade, Sim, acho sim. natural, Normal. natural, porque é um Normal time que pelo que encontrou, né? é, Pela dificuldade que ele encontrou, e a normal. e aí falando em estilos, né, falando em perfis, saiu de um Diniz e vai para o Leonardo Jardim. Sim. Eu conheço o trabalho do Leonardo Jardim desde o PSG, já vinha acompanhando a PSG não, ele fez ele No Mônaco. trabalho no Mônaco, Sim. na França, ganhando inclusive do PSG. E é um treinador que tem um estilo diferente do Diniz. E é louco pensar, né, essas mudanças, né, sai do Diniz, entrevista o Alex, que você tem o teu estilo, Sim. e eu acho que seria até o mais próximo do que hoje precisa o Cruzeiro, opinião minha. Sim. Mas foi pro Leonardo Jardim. É pela questão do a grife do estrangeiro? Será que Então, ainda mas está aí, pensando isso? de novo, você tem que perguntar para quem contrata. É, A primeira pergunta que fica é a seguinte: que tipo de treinador você entrevistou? O Alex, o Jardim, o Fábio, o João. E você vai eliminando até você concluir ali. Concluiu nesse porque, pelas razões deles. sim. Então, assim, a gente não consegue, eu particularmente não consigo entender quando você pega um clube e ele muda tanto de perfil. Porque tem uma coisa que pouca gente discute e muito se perde na troca do treinador, é que os estímulos que aquele cara estava dando em termos de treino, em termos de Uhum. como defender, de como atacar, de como a gente vai sair para contra-atacar, de como a gente vai voltar desse contra-ataque, aonde a gente marca, onde a gente deixa de marcar, quais são os gatilhos que existem. O do Diniz é um, o Sim. meu é outro, o do Leonardo Jardim é outro, o do Abel no Palmeiras é outro. Quando tem essa mudança, tem um grupo ali de 25 que tem que entender isso. Então, por exemplo, o Leonardo Jardim deu a coletiva dele depois do jogo contra o São Paulo, e a imprensa pergunta a respeito do Gabigol, e ele fala, cara, porque eu montei hoje, que era para tentar me fechar um pouquinho e transitar, o Caio Jorge era melhor. Sim. Para muita gente ele descartou o Gabigol. Não, ele não descartou o Gabigol, ele montou uma estratégia para jogar no Morumbi. E tá ok, vamos ver para frente como é que vai ser. Agora, nessa troca, isso tudo muda. É. Que tipo de treino o cara dá, por exemplo, os estímulos físicos, o volume de treino, Carga. o pedido do treinador A pro treinador B, e o jogador tá no meio. E o jogador tá no meio, o jogador tem que se virar com aquilo, e 3 dias depois tem um jogo, e uma semana depois tem um jogo. Então quem comanda tem que ter um olhar bem sutil nessa situação, porque muitas vezes você vai do lado da empolgação, da troca do comando de empolgar ali de 2 semanas, aquela coisa, aquela loucura, e vamos, mas depois começa a ter lesão, começa a ter um jogador que passa a não entender mais aquilo que está sendo pedido, aquilo que era pedido antes valia, já não vale mais. Então a mudança ela tem que ser bem analisada para não ter problema. Por isso que eu digo sempre, o mais importante é você saber por que você está contratando aquele treinador. Uhum. Por exemplo, se você me contratar, você tem pouca referência a meu respeito, porque eu tenho 3 trabalhos, eu sou um menino que está começando a ser treinador. Então talvez descubra ao longo do período. Mas se você contrata o Diniz, que já é um treinador consagrado, você sabe o que o Diniz te entrega. Sim. Você sabe o momento do Diniz, porque você tem as referências dele dos clubes onde ele já trabalhou. Então, quem contrata, eu acho que tem que ter esse entendimento, que eu acredito que tenha, mas tem que ter a sutileza necessária para ter a definição onde realmente funcione para o time dele. Assim, para tua categoria ou para categoria de treinadores brasileiros, o Roger Machado fazer um grande trabalho como está fazendo no Inter, o Rogério Ceni fazer um trabalho como está fazendo no Bahia, de Libertadores e jogando bem, enfim, tem um grupo atrás que também banca ali o trabalho e a permanência do treinador, porque se dependesse de muito torcedor aí o ano passado, o Rogério já não estava mais no Bahia, mas o fato de ter esses dois caras que são ex-jogadores, foram promissores no momento, aí no momento teve uma dúvida, e agora esses caras estão aí trabalhando bem, ganhando e com possibilidade de conquistas grandes, é uma vitória também para você? Claro, para mim é. É? Para mim é porque, por exemplo, quando eu olho o Roger e o Roger, se eu não estou enganado, ele nunca saiu
com percentual negativo dos clubes em onde ele trabalhou. Sim. O Roger acabava saindo por aquelas coisas que de vez em quando acontece. Você faz 3 jogos numa semana, uma semana ruim, um ambiente ruim naquele momento, um ambiente que as coisas não estão acontecendo, a decisão do clube é mandar o cara embora. E o time depois vai e caminha. E o Rogério é a mesma coisa. O Rogério não vai mal no São Paulo, o Rogério não vai mal no Fortaleza. Talvez o questionamento do trabalho do Rogério seja o período do Cruzeiro. A pergunta que fica é o seguinte: quem foi bem no Cruzeiro naquele momento? O que aconteceu com o Cruzeiro depois daquilo? Então, assim, e depois você vê entrevistas de vários atores daquele Cruzeiro do Rogério, você começa a entender que realmente tinha vários problemas e eu não sei exatamente, mas o período do Rogério foi curto no Cruzeiro. O Roger é a mesma coisa. O Roger, ele no Palmeiras ele vai legal, no Fluminense ele vai legal, no próprio Bahia ele vai legal, no Atlético Mineiro ele vai legal. Só que o que é legal muitas vezes é o cara ter que ganhar. O cara, por algumas razões, o cara acabou não ganhando, mas o trabalho dele era interessante, o trabalho dele era bom. Sim. Com o Internacional, ele pega o Internacional, ele sai do Juventude que já estava bem, pega o Internacional vai bem na reta final do Campeonato Brasileiro, quebra a hegemonia do Grêmio no Campeonato Estadual, que quem conhece Porto Alegre e Rio Grande sabe que isso é pesadíssimo. Começa bem o Campeonato Brasileiro, começa bem a Libertadores. No meio disso, tem a queda do Dorival na seleção. Muita gente, quando vai citar, cita o nome dele. Então, ele volta para a primeira prateleira. Mas eu, particularmente, eu sempre vi o Roger fazendo bons times, bons trabalhos. A diferença é que não tinha o holofote que tem no Internacional hoje. O mesmo vale para o Rogério. E assim, não vejo diferença se é o Sampaoli que é argentino, o Abel que é português, o Roger que é brasileiro. Sim. O cara tem bom trabalho, é bom treinador, às vezes funciona, às vezes não funciona. Porque se a gente for ficar falando dos estrangeiros, por exemplo... Fica parecendo que é porque uma guerrinha, né? Não, e parece que o estrangeiro veio aqui e todos eles ganharam, né? Vieram aqui nos últimos 10 anos mais de 50 estrangeiros. Sim. E se o cara não teve um clube organizado, não teve um bom time naquele momento, possivelmente o trabalho dele foi ruim, como aconteceu com vários. Sim. E independe se... Vou dar o exemplo do Vitor Pereira. Vitor Pereira, em 2 anos, treinou Corinthians e Flamengo. E nós vamos falar que o Vitor Pereira é mau treinador? Não, ele fez sucesso na Turquia, fez sucesso em Portugal, está fazendo sucesso na Inglaterra, mas naquele período aqui, ele não obteve os resultados que os flamenguistas queriam, que os corintianos queriam. E no mesmo momento, brasileiros ganharam com o Flamengo, que o Flamengo, mesmo o Flamengo ganhador de 19 para cá, o Flamengo alterou muito de treinador. Só os brasileiros ganharam. E ganharam com o Renato, ganharam com o Dorival, ganharam com o Rogério, ganharam com o Felipe. No meio disso teve Paulo Souza, teve Domenech, teve mais um, e o Sampaoli e o Vitor Pereira. Ou seja, não fico muito ligado a essa situação do ser estrangeiro ou brasileiro. E assim, para um dirigente grande de um clube com grana, com jogadores e tal, chegar e contratar, por exemplo, Alex. Precisa ter coragem da aposta? Mas eu sou uma aposta, né? Então, precisa ter coragem. É o que falta coragem, de repente, para os caras chegarem e falarem: Alex, assina aqui, vamos embora. Eu sou uma aposta. No Avaí, as pessoas falam assim: pô, o Alex é um estagiário, é um aprendiz, uma aposta. Eu sou uma aposta. Isso é inegável. Aquilo que eu falei, quando você vai... Felipe Luiz no Flamengo, era uma aposta. Total, né? Era uma aposta. 1 ano atrás ele era treinador do Sub-17. Então, assim, apostaram, deram oportunidade para ele, e ele é o Felipe Luiz e vai ter uma carreira lindíssima. E vale para mim e vale para qualquer outro. Agora, no América Mineiro, por exemplo, o América Mineiro apostou no Cauã ano passado. Cauã de Almeida, que está na Portuguesa. Que está na Portuguesa agora. E agora o William volta pro América como auxiliar do Lisca. O clube faz lá a mexida dele, aposta no William. O William fez um bom campeonato mineiro e tá como treinador do América agora, nesse momento, na Série B. Eu acho que, de novo, eu volto em quem dirige. Sim. Então, assim, que tipo de treinador você quer? Eu quero um mais experiente, não sou eu. Essa é uma realidade. Eu quero um cara que tem uma vivência maior de 3, 4 Série B. Não sou eu. Não, vamos... Ele foi bom jogador, ele se preparou, ele
fez um trabalho legal no São Paulo, fez um trabalho na Bahia, fez um trabalho na Turquia. Vamos analisar isso, vamos ver se serve, vamos apostar no cara. Essa é uma realidade. Eu não fujo muito dessa situação, não. Até porque eu tento separar, né? A minha história de jogador, ela é completa, já acabou, é linda, não preciso nem discuti-la. Mas como treinador é um início e alguém tem que acreditar nisso. E eu acho que tem que acreditar, porque a gente está passando por um processo aí de alguns treinadores fazendo sucesso, como eu citei aqui, dois aqui, o Rogério e o Roger, e acho que eu também concordo com você, Alex, assim, eu não sou desses que eu vejo muita gente falando assim. Ontem mesmo eu estava assistindo um programa de debate com caras das antigas, falando, não, mas tem muito estrangeiro. Não, eu acho que não tem que ter essa divisão. Não, acho que tem que ter a aposta nos caras que estão se preparando. O que eu acho é o seguinte, quem dirige? Porque a gente discute pouco isso. Quem dirige o futebol brasileiro? Porque hoje a maioria, não são todos os times, mas a maioria dos times, eles têm executivos de futebol, em algum lugar se dá outro nome. Sim. Essas pessoas são quem contrata. Sim. Então, por que você contratou o Dorival Júnior? Por que você contratou o Tite? Por que você demitiu o Renato? Por que você contratou o fulano? É simples, são eles que têm que responder. E muitas vezes as perguntas são feitas para os treinadores, e os treinadores não têm coisas do envolvimento do clube que o treinador passa a ter depois de um longo período. Se você perguntar hoje do Palmeiras para o Abel, ele vai te dar uma aula. Claro. Ele está lá um tempão. Se o Abel sair e vier um outro cara, esse cara vai ter que aprender a conhecer o Palmeiras. Mas vão ter pessoas acima dele que contrataram essa pessoa que vão ajudar para que o cara trilhe um caminho de sucesso ali. E assim, eu vou colocar na minha posição. Tem gente que acha, não, tem que ir mesmo, tem que ser contratado porque foi bom jogador e tal. Eu não, eu penso ao contrário. Ter sido bom jogador é um plus. Uhum. Porque eu vivenciei coisas espetaculares como atleta, mas como treinador não. Como treinador eu sou um jovem, uma promessa, tenho as minhas ideias, já tenho um modelo que foi feito no Avaí, já tenho um modelo que foi feito na Turquia, tenho um modelo do próprio Sub-20 do São Paulo, tem as pessoas que trabalharam comigo, se quiser buscar informação, mas é uma aposta, isso aí é inegável. Uau!